Quinta-feira, dia 5 de agosto. Evangelho do dia, nossa reflexão diária para que a gente saiba viver de Deus, levar Deus para o mundo, ser de Deus, convertendo-nos todos os dias, fazendo revisão de vida a partir da palavra. Todos nós, ao final do dia, deveríamos fazer uma boa revisão de vida. Parar um momento antes da oração última do dia, rever o nosso dia agradecendo o que foi bom, dando louvores a Deus, o que é muito importante sempre, mas também fazendo um ato de contrição, um ato de penitência e renovando o propósito de vivermos mais de acordo com a palavra no dia seguinte, mais autenticamente como cristão. Muito bem, a palavra então está para nós hoje, colocada em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos refletindo então que Mateus, por escrever o Evangelho para cristãos que vieram do judaísmo, portanto, o público de Mateus é formado, em sua maioria, por judeus cristãos. Pessoas que antes de serem cristãs pertenciam ao povo judeu. Para eles não era fácil fazer essa passagem. Como deixar toda aquela tradição judaica para trás, todos aqueles ritos, costumes, sobretudo a circuncisão, a observância do sábado, isso era muito difícil. Mas Mateus está mostrando que Jesus revelou que devia ser assim, porque a recusa dos judeus por Jesus, ela definiu então que Deus agora deixaria o povo judeu para agora agregar a igreja como seu povo. E na igreja, todos os povos que dela fizessem parte. Não mais um povo eleito, os judeus, que recusando o Messias, Jesus, recusaram, portanto, a via de salvação que Deus havia prometido. Cessou, então, a antiga aliança. Ela chegou no seu termo, na sua conclusão, para dar agora passagem à nova aliança. É uma ruptura, mas ao mesmo tempo uma continuidade. É uma ruptura porque deixa de ser o povo judeu, mas a história da salvação é a mesma que vai continuando e agora terá o seu apogeu na aliança, no sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. O Messias, então, está fundando o novo povo, assim como o povo antigo, o povo de Israel, foi fundado por 12 tribos. Jesus escolhe 12 apóstolos e ele funda a sua igreja na fé professada agora por Pedro, a fé necessária, a rocha
que seguraria todo o edifício, toda essa construção espiritual que é a igreja. Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Aquilo que Israel não confessou, Pedro confessa em nome dos 12. Esta é a fé. Acreditar que Jesus é o enviado do Pai, o único pelo qual possamos ser salvos, o único nome dado ao ser humano para ser salvo. Essa é a fé fundamental. Crer em Jesus como Salvador, aquele que da parte do Pai nos traz a revelação plena sobre Deus e por seu sangue derramado na cruz e sua ressurreição realiza a salvação. É o novo povo de Deus. Agora sim, eles têm que ter essa segurança de que começa a história da salvação na sua fase definitiva. Chegou a plenitude dos tempos. Isso não será fácil também para eles, embora vejamos aqui que Pedro confessou exatamente o que deveria, mas ainda o processo dentro dele não está pronto. Ele não aceita a lógica da cruz. Quando Jesus fala que salvará o mundo pela via da cruz, na sua cabeça ele ainda projeta como o povo de Israel o Messias glorioso. Não esse Messias do esvaziamento, da humilhação, que salvará o mundo pelo total despojamento, o servo sofredor revelado por Isaías. Será um caminho. A fé é um caminho a ser feito. É um dom de Deus e uma trilha difícil. A fé virá também pelo carregar a própria cruz com Jesus. Saber que não há outra via de salvação e que também nós deveremos enfrentar com Jesus as nossas próprias cruzes. Rezemos. Deus, muito obrigado mais uma vez. Como ontem, nós voltamos a agradecer o fazer parte da igreja. Que a gente não faça disso, Senhor, sinal de triunfalismo barato, mas que a gente traga isso como um dom que o Senhor conquistou para nós na cruz e que a gente viva a igreja da cruz, a igreja que se gloria em Cristo crucificado. Como Paulo, a gente possa dizer, nós pregamos Cristo crucificado. Não queremos glórias do mundo, não queremos uma igreja triunfante, mas uma igreja que acompanha o servo sofredor para chegar à glória da ressurreição com ele, no caminho único trilhado por ele, e não por caminhos fáceis e enganosos de projetos humanos. Dá-nos, Senhor, ser a igreja da cruz e da ressurreição, da humildade e do esvaziamento, do serviço e da oração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.